Meu nome é Larissa Andrade Souza, tenho 34 anos, e no dia do meu casamento, na frente de 140 convidados, minha própria mãe me entregou um embrulho de presente perfeitamente decorado. Papel prata, laço de cetim, cartão com meu nome escrito à mão. Eu abri aquela caixa na frente de toda a minha família, do meu marido e de todos os amigos que eu tinha na vida. E dentro dela não havia absolutamente nada. Minha mãe sorriu. Ela queria que a sala inteira visse o meu rosto naquele momento. Mas o que aconteceu 20 minutos depois, quando minha avó se levantou da cadeira de rodas dela sem avisar ninguém, foi o que realmente mudou a minha família para sempre. E o que estava escondido dentro de uma sacola de pano, debaixo da mesa principal, eu vou carregar comigo até o último dia da minha vida. Sejam bem-vindos de volta ao canal. Se histórias sobre dignidade e sobre erguer a cabeça depois de anos, calada falam com você, deixe um comentário e se inscreva antes de continuar, porque essa história ainda vai te surpreender 3 vezes antes do final. Deixa eu voltar um pouco, porque uma caixa não fica vazia por acaso. Eu trabalho como assistente jurídica em um escritório pequeno, perto do Fórum, em Curitiba. Eu leio contratos o dia inteiro. Eu percebo quando falta uma cláusula, e eu percebo quando falta uma pessoa inteira numa história de família. E na minha família, eu sempre fui a responsável. Quando minha avó, Dona Zilá, precisava ir ao cardiologista, era eu quem levava. Quando alguém precisava passar a noite no hospital, era eu. Quando minha irmã Camila esquecia o aniversário da nossa mãe, era eu que comprava o presente e assinava os 2 nomes no cartão. Minha mãe, Regina, media tudo em número, em aparência, em o que os outros vão pensar. Na casa dela, o amor vinha com boleto anexado. Você pagava a sua cadeira na mesa sendo útil, e a fatura nunca chegava zerada. Eu me tornei muito boa em pagar. E, em algum momento, sem nunca dizer isso em voz alta, eu fiz comigo mesma uma promessa. Se eu fizesse o suficiente, um dia ia ser o bastante. Eu nunca deixei essa frase terminar. Suficiente pra quê? Eu já desconfiava que, no fundo daquela pergunta, tinha uma caixa vazia me esperando. Eu só não imaginava que minha própria mãe fosse embrulhar essa caixa com papel de presente e me entregar na frente. De todo mundo que eu amava. Foi aí que eu conheci o Tiago. Tiago é eletricista de rede, desses que sobem em poste em plena tempestade para a cidade não ficar no escuro. Nós nos conhecemos quando um transformador explodiu na minha rua e o quarteirão inteiro ficou sem luz por 2 dias. Ele foi o único que continuou trabalhando às 11 da noite, quando todo mundo já tinha ido embora. Eu levei café para ele porque estava frio, e ele agradeceu como se eu tivesse dado algo raro. Na primeira vez que ele olhou para mim de verdade, eu senti uma coisa que eu não sabia nomear. Depois eu entendi. Ele estava me olhando como se eu já fosse suficiente. Não suficiente se. Não suficiente quando. Só suficiente. Eu já sabia, muito antes de dizer isso em voz alta, que ia ter que apresentar o Tiago para minha mãe. E que esse dia ia doer. O jantar de noivado foi num restaurante que minha mãe escolheu porque o cardápio não tinha preço na entrada. Ela fez um mapa de mesas com as próprias mãos. E isso já devia ter sido o meu primeiro aviso. Ela colocou o Tiago na ponta, ao lado da mesinha das crianças, onde minha sobrinha Bia, de 9 anos, desenhava com giz de cera. No meio do jantar, minha mãe perguntou, bem alto para a mesa inteira, quanto exatamente. Um homem desses ganhava por mês. Ela chamou o trabalho dele de subir em poste, do jeito que se fala de um bicho, não de uma profissão. Minha tia riu. Minha irmã riu meio segundo depois. Do jeito que ela sempre segue a nossa mãe. Um pouco atrasada e 2 vezes mais alto. Eu abri a boca para responder, e por baixo da mesa, uma mão apertou o meu joelho. Não era a do Tiago. Eu olhei pro lado, e minha avó, 83 anos, estava dobrando o guardanapo dela devagar e se levantando. Ela caminhou até a ponta da mesa, e sentou ao lado do Tiago, na mesa das crianças. Perguntou para ele se tinha medo de altura. A mesa inteira ficou quieta. Foi a primeira brecha de luz que eu vi em 34 anos. E eu ainda não entendia por que minha avó, logo ela, tinha escolhido o lado dele. Minha mãe tem um hábito que conta tudo sobre ela. Quando fica irritada, ela abre a calculadora do celular e começa a digitar, como se estivesse somando um prejuízo. Ela fez isso no carro depois do jantar. E foi aí que ela disse a frase que eu já esperava desde criança. Que o meu casamento era um investimento ruim. Que a família tinha um nome nessa cidade, uma reputação, e que eu estava prestes a gastar tudo isso com um homem que sobe em poste. Depois ela olhou de lado e disse uma coisa que, na hora eu não entendi direito, que, se eu fosse mesmo em frente com aquilo, era melhor eu não contar com a parte dela. Eu perguntei que parte. Ela só continuou digitando na calculadora. Eu achei que ela estava falando da aprovação dela. Eu não sabia que essa parte tinha um endereço, um rio atrás da casa.
e uma escada de madeira que meu avô construiu com as próprias mãos. Preciso te contar sobre uma casa. Meu avô, Antônio Andrade, construiu um sítio pequeno perto de Morretes, no litoral do Paraná, ao longo de quase 15 anos, marcenaria por marcenaria. Ele fazia móveis. Não era só carpinteiro de obra. Ele desenhava e entalhava móveis inteiros, mesa por mesa, com as próprias mãos. Foi lá que ele me ensinou a pescar no rio. Foi lá que ele fez uma escada que, até hoje, não range em nenhum degrau. Ele morreu há 6 anos. Minha avó ainda mora lá, sozinha, a 40 minutos da última parada de ônibus. E eu vou visitar quase todo fim de semana, porque alguém deveria, e porque eu quero. 2 semanas antes do casamento, eu passei na casa da minha mãe para deixar uns documentos e ouvi ela ao telefone, na cozinha com a voz suave de negócio. Ela estava falando com um corretor sobre o sítio. Ela usou a palavra esvaziar. Usou a palavra ultrapassado. Ela estava vendendo a casa do meu avô. O único lugar do mundo que ainda cheirava a serragem e a café dele. Eu fiquei parada no corredor com os papéis na mão e senti o chão inclinar. Mas eu lembrei de uma coisa e me segurei nela como num corrimão. A casa não era da minha mãe. Era da minha avó. Sempre foi. 3 dias depois, minha mãe fez o próximo movimento. E fez por escrito. Ela mandou um e-mail para família inteira avisando que estava retirando a ajuda que tinha prometido para o casamento. Ela escreveu, literalmente, que não investia em empreendimentos com fundamentos fracos. Sobre o casamento da própria filha, o Tiago leu por cima do meu ombro, travou o maxilar e disse só uma frase. Então a gente paga o nosso próprio casamento. E foi o que fizemos. Mudamos tudo para o salão de uma igreja pequena no interior. 12 mil reais do nosso próprio bolso. Mesa de plástico, luzinha de varal, comida trazida por quem realmente gostava da gente. Eu chorei naquela noite na mesa da cozinha. Mas não do jeito que você imagina. Foi a primeira vez que o casamento era realmente nosso. Ninguém tinha comprado, então ninguém podia tomar de volta. 1 semana antes da cerimônia, minha irmã deixou escapar sem querer que a mamãe estava preparando um presente especial para a recepção. Algo para todo mundo ver. Naquela noite minha mãe me ligou, supostamente sobre o estacionamento da igreja, e no final disse, naquela voz suave que ela usa para as facadas mais afiadas: não se preocupa, filha. Na festa todo mundo vai ver exatamente quanto vale esse casamento. E desligou como quem elogia um vestido. Eu sabia, do jeito que a gente sabe quando vem tempestade, que ela tinha armado uma armadilha e embrulhado com laço. No dia do casamento, minha avó me ligou enquanto eu ainda estava terminando de me arrumar. A voz dela estava baixa e firme. A voz que ela usa quando a coisa é séria. Ela disse que ia chegar. Não importava o que minha mãe tivesse combinado sobre carona, e que ia se virar sozinha. Depois ela disse uma coisa que me fez parar com o zíper na metade. Hoje à noite, quando acontecer, eu quero que você fique perto de mim. O que quer que eles façam, você espera. Consegue fazer isso para sua avó velha? Eu disse que sim, sem saber com o que estava concordando. A cerimônia foi os melhores 20 minutos da minha vida. Até eu olhar para minha mãe. Ela estava na primeira fila, com um vestido que custava mais do que o buffet inteiro, as mãos cruzadas no colo e o polegar se mexendo. Mesmo ali, mesmo naquele momento, ela estava embaixo da mesa com a calculadora dela, somando quanto aquilo tudo estava custando para a reputação dela. No meio da cerimônia, as portas do fundo se abriram. Alguém empurrou a cadeira de rodas da minha avó pelo corredor. Minha mãe não tinha organizado o transporte para ela. Pelo contrário, tinha avisado a família que a vovó estava cansada demais e não devia ser incomodada. Mesmo assim, lá estava ela, com o vestido azul bom dela, empurrada por uma vizinha que ela mesma tinha chamado. No colo, uma sacola de pano segurada com as 2 mãos, como se fosse a única coisa que importava naquela sala. Minha mãe se virou. Viu a própria mãe entrando. E por um segundo no rosto dela, passou uma coisa que eu não soube nomear na hora. Parecia, de todas as coisas possíveis, medo. Na recepção, dava para sentir as 2 famílias na sala como água e óleo. O povo do Tiago era barulhento, abraçava todo mundo, repetia o prato. O povo da minha mãe sentava mais reto, falava mais baixo e olhava para o Tiago do jeito que se olha uma mancha num tapete caro. Eu ouvi a palavra bonzinho 3 vezes naquela noite. E toda vez ela queria dizer, abaixo de nós. Minha mãe ficou sentada na mesa principal, como uma rainha esperando o momento certo. Ao lado do prato dela, uma caixa embrulhada. Não a sacola de pano da minha avó, uma caixa branca, brilhante, com laço prateado. Do tipo que parece prometer algo maravilhoso. Quando os pratos foram recolhidos, minha mãe se levantou e bateu de leve na taça com o anel. A sala inteira ficou quieta.
do jeito que fica quieta só pra ela. Eu queria dar pra minha filha e pro meu novo genro um presentinho. Ela disse com a voz quente e pública. Uma tradição de família. Não existe tradição nenhuma assim. Eu estou nessa família a vida inteira. Ela levantou aquela caixa branca e estendeu pra mim, sorrindo na frente de todo mundo que a gente conhecia. 140 rostos virados pra mim. Luzinha de varal em cima. A mão da minha avó no meu braço. A mão do meu marido na outra. Eu abri. Era leve demais. E dentro só tinha papel de seda dobrado ao redor do ar. Nada. Nem um cartão, nem uma moeda. E no silêncio, alto o bastante para chegar ao fundo do salão, minha mãe disse a frase que ela vinha afiando havia semanas. Isso é exatamente o que vale esse casamento. A sala riu. Não todo mundo, mas o suficiente. Minha tia riu. Minha irmã riu. Meio segundo atrasada, 2 vezes mais alto. E aquele som atravessou meu peito como água gelada. A única pessoa que não riu foi a Bia. 9 anos olhando para a avó dela de boca aberta. E debaixo da mesa, no meu braço, a mão da minha avó apertou com força. Ela me puxou para perto e falou baixinho no meu ouvido. Não abre aqui. Espera voltar para sua cadeira. Quando abrir, olha direto para sua mãe. Não desvia o olhar. E ela colocou no meu colo, escondida pela toalha de mesa, a sacola de pano. Estava quente do colo dela. Pesava mais do que parecia. Eu voltei para minha cadeira na mesa principal, embaixo das luzinhas que o meu marido tinha instalado com as próprias mãos. Desamarrei o cordão da sacola. Dentro, envolta num pano de prato bordado, tinha uma caixinha de madeira. Eu reconheci o trabalho. Os encaixes eram do meu avô. Dentro dela, sobre um pedaço de veludo azul, 3 coisas. Uma aliança de ouro fino, gasta de tanto uso, um pequeno broche de bronze meio esverdeado, com o selo de um sindicato de marceneiros e um número gravado embaixo. E um papel dobrado em 4, com a letra da minha avó, aprendida há 80 anos numa escola rural. Dizia: tudo que essa família tem, ele construiu com essas mãos. Chamaram ele de ninguém. Ele foi o homem mais rico que eu já conheci. Usa o anel quando esquecer o seu valor. Usa o broche quando tentarem colocar um preço em você. E, embaixo, sublinhado uma vez, eu nunca esqueci. Eu li 2 vezes. Depois fiz o que minha avó tinha mandado. Levantei os olhos e olhei direto para minha mãe. Carol, quer dizer, Regina, que estava sorrindo e recebendo cumprimentos pela piadinha dela, viu a caixinha de madeira aberta nas minhas mãos. Viu o broche pegar a luz. E o rosto dela ficou branco na hora, a cor sumindo como água escorrendo de um copo rachado. Deixa eu sair da história por um segundo, porque eu acho que tem gente aí assistindo sentada exatamente onde eu estava sentada. Se o seu valor já foi decidido por gente com talão de cheque na mão, escuta isso. Você não é a pessoa pobre naquela sala. Me conta nos comentários de onde você está assistindo hoje e fica comigo até o final, porque amanhã depois do meu casamento foi quando tudo realmente virou. Minha mãe se aproximou pelo corredor dos casacos e sussurrou, rápida, que aquilo não era hora nem lugar. Eu perguntei do que ela tinha tanto medo. Ela não respondeu direito. Em vez disso, disparou pro dinheiro e pro dever, do jeito que ela sempre faz. Disse que minha avó estava confusa, que tinha ideias, que o sítio estava caindo aos pedaços e precisava ser vendido antes que Ruth, quer dizer, Zillah, fizesse alguma bobagem. Ali no corredor eu parei de ter medo da minha mãe. Foi uma sensação estranha. Como largar uma mochila que eu carreguei tanto tempo que já tinha esquecido do peso. No dia seguinte, eu e o Tiago fomos até o sítio, ainda de roupa de casamento praticamente. Minha avó estava na varanda, arrumada, de olhar vivo, esperando como se já soubesse que eu ia aparecer. Não estava confusa, longe disso. Estava fazendo palavra cruzada de caneta. Ela contou a história inteira. Que tinha casado com meu avô em 1901 contra a vontade da própria família. Porque diziam que um marceneiro era pouco para ela. Que não existia dinheiro antigo de família nenhum. Nunca existiu. Que meu avô tinha começado como aprendiz aos 19 anos, economizado centavo por centavo, e aberto a própria marcenaria com uma serra e o nome dele na porta. Que quando minha mãe era adolescente, ele já empregava 30 homens. Que foi ele quem pagou a faculdade da minha mãe, sem financiamento nenhum. E que minha mãe, crescendo como a filha do marceneiro, numa cidade que nunca deixava ela esquecer isso, tinha decidido, ainda menina, reinventar a própria história. Casar com alguém de nome bonito. Enterrar o próprio pai debaixo de uma versão de família tradicional, tão bem contada que os próprios filhos dela nunca souberam a verdade. Minha avó me mostrou uma foto antiga. Minha mãe, com uns 12 anos, num vestido feito em casa, na beira de um salão de festa da escola, os braços cruzados de vergonha. As outras meninas tinham vestido comprado.
Meu avô, quando soube, pegou turno extra por 2 meses para comprar para a filha um vestido da loja boa. Minha mãe usou uma vez. Depois nunca mais quis ir a festa nenhuma. Isso explica ela, minha avó disse. Não justifica ela vender essa casa debaixo de mim. Nem dá o direito de botar preço em você. Entender uma pessoa e obedecer ela são coisas diferentes. Foi aí que minha avó me entregou uma pasta. E o meu lado profissional, o que lê contrato para viver, ficou gelado na hora. Era uma escritura de doação, já toda preenchida, transferindo o sítio do nome da minha avó para o nome da minha mãe. Só faltava a assinatura de Zilá. Um cartório ia até lá na segunda-feira, 2 dias depois, para oficializar. Eu perguntei com calma se ela queria mesmo assinar. Ela me olhou como se eu tivesse perguntado se ela queria assinar as próprias mãos. Essa é a casa que o Antônio construiu para mim, ela disse. Eu não quero que ela vire arma. Só quero que fique protegida. Então eu perguntei a pergunta certa. O que ela realmente queria? Ela pensou bastante e a resposta foi clara. Não queria me dar a casa direto. Isso viraria motivo de briga para sempre. Queria colocar o sítio num instrumento legal que não pudesse ser desfeito, para viver lá o resto da vida dela e depois deixar a propriedade protegida para sempre, em nome do avô como lugar, não como preço. Um lugar para qualquer pessoa da família que escolhesse amor em vez de aparência. Na sexta-feira, 2 dias antes da data marcada por minha mãe, eu levei minha avó a uma advogada de confiança. Um médico de 20 anos de acompanhamento documentou, por escrito, que Zilá estava em plena capacidade mental. E de próprio punho, com a mão firme, minha avó colocou o sítio num arranjo legal e irrevogável, com usufruto vitalício para ela e proteção definitiva depois, em nome de Antônio Andrade. Registrado, assinado, definitivo. 2 dias antes do cartório da minha mãe sequer aparecer. Naquela noite, minha mãe me ligou com uma voz diferente, quase quente. Disse que talvez a caixa tivesse sido demais, e gentilmente fez a proposta. Se eu deixasse a situação do sítio se resolver em silêncio e não ficasse espalhando. Essa história de sindicato para a família. Ela me colocava de volta no testamento. Pagava uma lua de mel de verdade e eu voltava a ser bem-vinda. Vocês entendem o que ela estava me oferecendo? Tudo. A aprovação que eu persegui desde os 5 anos, entregue por telefone numa voz macia. Por um segundo eu quase disse sim. Eu passei a noite acordada na cozinha, com o anel da minha avó no dedo e o broche do meu avô na mesa. E entendi, por volta das 3 da manhã. Por que a caixa vazia tinha doído tanto? Não porque foi cruel. Cruel eu aguentava. Doeu porque, no fundo, uma parte de mim tinha acreditado nela, que eu valia o que eu conseguia provar, que amor era coisa que se ganhava sendo útil. No domingo seguinte, no almoço de família, na louça boa da minha mãe, ela já tinha contado para todo mundo que eu ia voltar a fazer sentido. Deixou a cadeira ao lado dela livre para mim, a cadeira dourada que eu quis a vida inteira. Eu deixei ela terminar o discurso quente de boas-vindas. Deixei ela levantar a taça para brindar. E então eu me levantei sozinha, com a caixinha de madeira em cima da mesa, o broche preso no blazer, e contei para a família inteira quem tinha sido Antônio Andrade. Não como arma, como apresentação. Um homem que construiu tudo o que qualquer um deles tinha com as próprias mãos e que minha mãe passou 30 anos apagando. Contei que minha avó tinha, por vontade própria, com a advogada e médico dela, protegido o sítio para sempre, em nome dele. Minha mãe ficou branca de novo. Se levantou pela metade, a mão espalmada na mesa, e disse a frase que achou que ia me destruir, que, se essa fosse minha escolha, eu estava fora do testamento para sempre. Nada, nunca mais. Ela esperava me ver desmoronar. Já tinha me entregado uma caixa vazia uma vez e visto que eu não chorei. Precisava dessa vez ver o golpe acertar. Eu olhei para ela, depois olhei para o Tiago, pro anel no meu dedo, para Bia, que me observava, do jeito que eu observei minha avó se levantar naquela mesa de casamento, e disse a coisa mais verdadeira que eu já falei em voz alta. Pode ficar com o dinheiro. Meu valor nunca foi seu para decidir. A sala ficou tão quieta que dava para ouvir o relógio da sala. 34 anos minha mãe segurou a única caneta que podia escrever o meu preço. E eu, com calma, na frente de todo mundo, tirei essa caneta da mão dela. Eu perdi a herança naquele momento. Perdi a cadeira dourada. Perdi o último fiozinho de aprovação que eu persegui a vida inteira. E senti tudo isso ir embora. E por baixo da perda, firme como a mão do Tiago, eu me senti, pela primeira vez, livre. Já se passaram 6 meses. Vou te contar a verdade. Porque essa não é uma história de conto de fadas e você merece o final real. Minha mãe cumpriu a palavra. Me tirou do testamento. A gente quase não se fala. Ela continua contando pros outros que vem de família tradicional. Continua abrindo a calculadora quando fica nervosa. Eu não consertei minha mãe.
Ninguém consegue, mas o sítio continua de pé, e vai continuar, com o nome de Antônio Andrade registrado onde qualquer um pode ler. Minha avó ainda mora lá. Todo sábado, eu e o Tiago fazemos os 40 minutos de estrada. Ele conserta o que estiver solto, e eu faço palavra cruzada com ela de caneta. A gente pendurou de volta, no corredor, a foto que minha mãe tinha feito desaparecer. Meu avô, de macacão de trabalho, sorrindo do lado de uma peça de madeira entalhada. Minha irmã começou a ligar de vez em quando, com cuidado, testando o gelo. E mês passado, a Bia perguntou pra mãe. Dela porque ninguém nunca fala do bisavô que sabia construir qualquer coisa. Disseram que Camila não teve uma boa resposta. E que não gostou de não ter. É assim que quebra, eu acho. Não tudo de uma vez, numa cena só. Num casamento só. Quebra do jeito que a escada do meu avô nunca rangeu. Uma junta de cada vez. Na próxima geração. Numa menina de 9 anos que agora sabe exatamente quanto valia um marceneiro. Foi preciso uma caixa vazia para me ensinar a única coisa que a minha família nunca conseguiu. Ninguém tem o direito de definir o seu valor. Nem a sua mãe, nem a sua família, nem a sala inteira rindo. Ninguém. A não ser que você seja quem entrega a caneta. Essa é a minha história. Uma caixa vazia, um broche de bronze enferrujado e uma casa que nunca vai estar à venda. Se alguém já tentou medir o seu valor em dinheiro, e uma parte teimosa dentro de você se recusou a entregar essa caneta, deixa isso ser o seu sinal hoje. Liga para quem sempre te enxergou de verdade. E se essa história te tocou, compartilha com alguém que precisa ouvir. Deixa o comentário, se inscreve no canal e a gente se vê na próxima história.